5 dicas de como passar na prova do Detran. Eu fiz a prova e eu consegui e eu aprendi algumas técnicas e eu quero passar para vocês aqui. Porque acontece que no dia a gente fica muito nervoso. Gente do céu, eu fiquei muito nervosa. Vocês não vão acreditar no babado que aconteceu, que eu descobri, né, que acaba acontecendo lá. Eu achei que isso não existia mais, né? E eu acredito que muitas pessoas estão tentando passar na prova do Detran e acabam sempre ficando muito nervosos e não conseguindo. Então eu tenho algumas dicas aqui que eu fiz e que deu certo e eu quero ensinar para vocês. A primeira dica que eu quero passar para vocês é fazer uma aula extra. Gente, é muito importante vocês fazerem uma aula extra, até para saber como vocês estão. Marcar uma hora extra no dia da prova, para saber como que tá a sua baliza, como que tá a garagem de frente, porque às vezes a gente acha que não vai cair e na minha caiu. Vocês não vão acreditar, mas a minha autoescola não fez uma garagem de frente comigo. Eu fui lá na fé e aí eu consegui fazer, graças a Deus, passei, tomei uma penalidade lá, né, que eles falam. E aí eu continuei, né, segui o trajeto todo, né, e eu vi que na aula extra eu treinei bastante garagem, bastante baliza, um pouco mais do percurso, e aí eu fui confiante pro dia da prova. Porque quando eu tinha feito, sabe, vocês assistiram lá, e quando eu fiz a prova anterior, que foi a terceira vez, e a primeira vez eu tava grávida, eu não me senti confortável, gente. Eu fui lá pra prova, eu tava estressada, parece que eu não sentia que eu tava confiante que eu ia conseguir. E isso me deixou muito insegura. Então eu fiquei com medo. Eu consegui fazer a baliza, né? E eu fui fazer a garagem, eu entortei o carro. Eu entrei na garagem, mas eu entortei o carro. Por quê? Eu não sabia o alinhamento. E aí, quando eu fiz a aula experimental para fazer a prova, né? A minha terceira prova do Detran, prática, eu já tava conseguindo alinhar um carro. E era uma coisa que eu não tava conseguindo, pessoal. Eu não tava conseguindo nunca. Eu tava tendo esse erro de alinhamento, não conseguia saber se a roda tava girada certa, se não tava. E eu tinha muita dúvida dessas coisas. Então eu peguei e fiz aula extra. A minha segunda dica pra vocês é que vocês façam, coloquem música. Gente, eu cheguei no carro, eu alinhei o carro e aí eu coloquei o quê? Coloquei uma música. Ai, vou falar pra vocês. Na hora da prova eu não escutei a música, você acredita? Porque eu tava tão nervosa, né? Ah, mas você falou assim, a gente tem que sentir que tá seguro de uma coisa. Eu estou seguro de que eu sei isso te deixa confiante. E eu coloquei uma música no começo para começar a prova, para dar aquela primeira arrancada para apagar o carro. Eu peguei, gente, coloquei lá uma musiquinha, né, baixinho. Eles falaram que era permitido, então aqui no Detran de Cuiabá eu coloquei uma música baixinha e fiquei escutando na hora da prova, porque eu tava lá esperando na fila, né, dos carros, como eu mostro pra vocês a imagem, e na imagem anterior. E aí eu peguei, né, coloquei uma música, fiquei escutando e eu já fui me acalmando, gente, Outra coisa que eu cheguei e fiz na prova, que eu tava muito nervosa, foi conversar com o instrutor. Tipo, gente, falar me deixa calma. Então, uma coisa que eu fiz foi perguntar o nome do instrutor. E aí, por minha sorte, era a mesma pessoa com o mesmo nome que eu, né? E aí já me simpatizei. Mas antes não foi, mas era uma coisa que eu cheguei e já conversei. Oi, tudo bem? Eu falei, qual é seu nome? Aí eu falei, né, Jennifer. Aí ele, o meu nome é fulano. Aí eu falei assim, qual que é o seu nome? Fulano de tal. Eu falei assim, pô, já tá quente aqui, né? Aí já engateu a conversinha ali, enquanto ele tava tirando minha foto, falando comigo. E aí eu notei que um pouco do nervosismo foi passando, o meu pé já começou a sair um pouquinho da embreagem, porque tava tanto na embreagem, no freio, que o carro não tava andando, né? Eu tava lá firme na embreagem. E aí eu conseguia soltar um pouquinho, dei uma risada.
Conversei com todos os instrutores, depois queria até tirar uma foto com eles, né, gente? E aí, isso me deixou mais calma também. A terceira coisa que eu fiz foi não beber água. Gente, não bebe água. Não bebe água pra vocês fazerem a prova. Sabe por quê? Porque na hora, parece que todos os seus sentidos estão ativados. E acaba que você fica com vontade de ir no banheiro. Graças a Deus eu não bebi água. Então eu não precisei ir ao banheiro. E isso foi uma coisa bem legal que eu vi, que eu fiz e que aconteceu. E foi bom. Então, não beber água, porque você não precisa ir no banheiro ou ficar com vontade de ir no banheiro, que é mais uma coisa que vai te deixar nervoso. A quarta coisa que eu fiz é ir primeiro. Gente, esse é o babado que eu tenho pra contar pra vocês. Ir primeiro pra fazer a prova. Assim, não ir primeiro, tipo, não ficar esperando pra ser por último. Sabe o que acontece? Eu fiz a prova, gente, depois que eu saí da prova, fui lá, né, cumprimentar a minha instrutora e tinha um pessoal que reprovou na hora da prova. Gente, o pessoal se reuniu pra ficar falando mal das pessoas que estavam fazendo a prova, sabe, falando que a pessoa ia reprovar porque a pessoa já tinha errado. Eles falaram bem assim pra mim, você encostou no cone. Aí eu falei bem assim, ah é? Aí eu falei assim, eu vou lá contar pra ele que você passou e eu não passei. Se passar você tem que passar eu. Gente, um povo invejoso, desejando mal, sabe? É tão difícil. Eu falei pra ele, Jesus vai te dar vitória, meu irmão. Fique calmo que a sua hora vai chegar. Essa é minha vez, graças a Deus eu consegui, mas na sua vez você vai conseguir também. Não foi dessa vez, mas será na próxima ou na outra próxima. Mas você tenha calma que vai chegar a sua hora. E eles se juntaram e falaram, esses instrutores são mau caráter. Olha lá, aquela menina vai reprovar também. Gente, desejando mal. Então, na hora que você for fazer sua prova, vá primeiro, seja um dos primeiros. Sabe por quê? Porque você já faz, você não fica, ó, o pessoal, falando as coisas lá e você escutando e ficando mais nervoso porque as pessoas ficam apontando o erro de quem tá lá fazendo a prova, sabendo que eles também vão passar por essa situação de ficar nervoso, de ficar estressado, com medo, né, do que tá acontecendo. Aí lá eu me falando, gente, então faça sua prova primeiro, seja um dos primeiros, termine sua prova, fique feliz, contente, mas não vá perto desse povo, porque tem pessoas que realmente, gente, não quer o bem pra você. Então essas pessoas literalmente desejam mal porque elas não conseguiram e não acham certo que outra pessoa consiga. A minha quinta dica pra vocês, passou tão rápido que eu não vi, né? Mas aí a gente vai conversando. Eu já até falei a quinta dica pra vocês, mas eu vou dar mais uma dica pra vocês, gente. Quando vocês forem fazer a sua prova, deixa as coisas resolvidas em casa, sabe? Se você tem um bebê pequeno, deixa com alguém que você tem confiança. Se você tá no trabalho, vai do trabalho, resolve lá, já sai e já deixa tudo certinho, sabe? Não deixa sua mente pensando, cara, eu tinha que ter feito isso e não fiz. Vai com as coisas todas resolvidas. Ai não, meu bebê tá com uma pessoa que eu confio, eu não preciso ter estresse, que eu tenho um bebê pequeno. Minha sogra veio na minha casa, ficou, eu comi bem, eu almocei bem, né? Que tudo isso faz com que você se sinta mais confiante. Uma, né, dica que os instrutores já passam pra vocês, gente, seta. Seta, entra dando seta, sai dando seta. E é isso, a seta reprova mesmo. E prestar atenção só na seta. Toda hora deixar ela ligada, de preferência, né? Tô brincando. Mas só isso, galerinha. Essa é a minha dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Né? E é isso. Se vocês quiserem mais dicas sobre outras coisas, eu gosto de postar meu dia a dia. Vocês me seguem se gostarem desse conteúdo. Tchau!